E aí pessoal, tudo bem? Preparados para mais uma aula de Química? Desta vez nós vamos falar sobre determinação de fórmulas. Na Química, como em qualquer outra ciência, você tem que fazer o quê? Você tem que representar aquilo que você está trabalhando. Quer seja no laboratório, quer seja numa indústria, seja lá o que for. Você tem que representar aquilo que você está trabalhando, tá? No caso, por exemplo, se eu quero, por exemplo, representar a fórmula da glicose, eu escrevo C6H12O6. Apesar de que esta fórmula pode ser a frutose ou ainda a galactose, uma vez que apresenta o fenômeno de isomerismo, que seria a isomeria. Mas isso é um caso à parte, não é o foco desta aula. O que eu quero dizer é que você pode representar um composto através de várias fórmulas, quer seja pela fórmula molecular, que é a convencionalmente utilizada, quer seja pela fórmula mínima, que seria a fórmula simplificada, ou ainda a fórmula centesimal, em que nós temos o percentual ou o percentual dos constituintes envolvidos no seu composto, tá? Então, por exemplo, a glicose, eu sei que C6H12O6 pode ser frutose ou galactose, mas vamos supor que seja a glicose, tá? Então, com a fórmula C6H12O6, eu sei, né? Eu estou dizendo que trata-se da glicose. Esta fórmula aqui é a fórmula molecular. A fórmula molecular. Esta fórmula deixa de forma explícita, de forma escancarada, né, aqui ó, vista, evidenciada, a quantidade específica dos átomos envolvidos. Por exemplo, carbono, eu tenho 6, hidrogênio, 12, oxigênio, 6. Então deixa representado exatamente a quantidade que eu tenho. É a fórmula molecular, da molécula como um todo. Caso eu queira representar a menor quantidade possível, você vai ter que dividir, nesse caso, pelo número 6. Por que pelo número 6? Porque o número 6 é divisível por 6, por 12 e por 6 novamente, tá? Então, se eu fizer o seguinte, dividir todos, né? Se eu dividir todos esses números por 6, eu vou ter a fórmula mínima. Então vamos fazer aqui conta de matemática, ó. Se eu pegar 6 e dividir por 6, eu vou ter 1. Só que a gente não representa 1 não, tá? 12 dividido por 6 dá 2. Então fica H2. 6 dividido por 6 dá 1. Só que nós não representamos. Então essa daqui é a fórmula mínima. É a fórmula simplificada, tá? Pessoal, perceba que isso aqui não é difícil, é bem fácil, não é? Só que, além da molecular e da mínima, nós temos a fórmula centesimal, ou como queira, porcentual, ou ainda percentual, em que nós representamos, como pelo próprio nome sugere, né, a quantidade percentual dos átomos constituintes, tá? Então, por exemplo, você sabe que a glicose como um todo tem massa molar 180 gramas por mol, não é? Vocês lembram lá como que a gente faz? Olha só, vou ver se dá para enxergar. Ó, C6H12O6, não é? Como que eu faço? Eu vou escrever novamente aqui, ó, C6H12O6. Como que nós fazemos para calcular a massa molar? Você pega este número aqui de baixo, que é chamado de atomicidade, né? No caso aqui é 6, não é? E multiplica pela unidade de massa atômica do carbono, que vale quanto? Vale 12. Aí você faz esse procedimento para todos os membros, né? Para todos os partícipes. Eu fiz para o carbono. Agora faça para o hidrogênio, o mesmo procedimento. Pegue a atomicidade, que vale 12, e multiplique pela unidade de massa atômica do hidrogênio, que vale 1.
Ah, Rafael, como que eu sei que vale 1 do hidrogênio, vale 12 do carbono? Só consultar a tabela periódica, tá? Aí você faz o mesmo procedimento para o oxigênio. Pegue a atomicidade, que vale 6, e multiplique pela unidade de massa atômica. O oxigênio vale 16. De tanto fazer os exercícios, vocês já vão estar condicionados, isso na cabeça, para ganhar tempo, que tudo isso aqui vale 180 gramas por mol. É a massa molar. Gramas por mol é a unidade de massa molar. Então eu tenho 180 gramas por mol. Traduzindo, a cada 1 mol eu tenho 180 gramas, não é? Então essa molécula como um todo, só que se eu for trabalhar com a massa molecular, aí a unidade passa a ser o quê? Passa a ser U. O que diferencia é a unidade. Gramas por mol é a unidade de massa molar. U, que é o Uzinho, é o quê? É a unidade de massa molecular. Então, essa molécula, que é a glicose como um todo, tem uma massa molecular de 181 U. Então, eu vou escrever aqui embaixo, ó. Então, a glicose como um todo, que é C6H12O6, como um todo, ela, né, tem a massa molecular de quanto? Vale quanto? 180 U. U de uva. Então, tudo isso representa 100%, que é o percentual total. Mas, eu quero analisar separadamente, átomo por átomo. Então, vamos começar primeiramente pelo carbono. O carbono, eu sei que a unidade de massa atômica é 12, não é? Então, o carbono vale 12 U. Então, qual será o seu percentual? O seu percentual, tanto faz. São duas variantes aí, né? Então, aí você faz essa regra de 3. Lembra? Você fala que x é igual a esse multiplicado por esse, dividido por esse. Então, é 12 vezes 100 dividido por quanto, pessoal? Dividido por 180. Efetuando estes cálculos, você chega à conclusão de que o percentual do carbono, né? Eu fiz aqui, vale quanto? Para o carbono, vale 40%. Então, isso aqui vale 40%, tá? Aí eu vou deixar uma tarefinha para vocês fazerem em casa. Isso aqui que eu fiz foi o percentual para o carbono. Eu fiz para o carbono. Aí na casa de vocês, vocês fazem, por favor, para mim, para o hidrogênio e para o oxigênio. O gabarito é, para o oxigênio vai dar 53,3% e para o hidrogênio vai dar 6,7%. Então isso aqui, ó, vou escrever aqui, ó, o carbono deu quantos? O carbono, efetuando as contas, deu 40%. Para o hidrogênio, deu quanto? O hidrogênio deu 6,7%. E para o oxigênio deu a 53,3%. Então esse daqui é outra maneira de você esquematizar, de você representar, de você denotar a fórmula de um composto. Quer seja pela fórmula molecular, em que nós temos todas as quantidades envolvidas, quer seja pela fórmula mínima, que você tem a fórmula esquematizada não, é simplificada, quer seja pela fórmula centesimal, que é o percentual, tá? Nas próximas aulas, nós continuamos esse assunto. Muito obrigado!